Olá galera, tudo bem? Meu nome é Rafael. Estou de volta depois de um breve tempo aí sem postar nenhum vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre exportar e importar nossa máquina virtual. Antes que você possa estranhar, eu estou fazendo esse vídeo no MacBook, mas não tem problema. Todos os passos que eu mostrar aqui são literalmente iguais ao que você vai fazer no Windows, tá? Primeiramente, eu vou abrir aqui a nossa máquina virtual, o nosso VirtualBox, que a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores, tá? Então, como é que funciona o processo de importar e exportar? Houve uma pergunta de um amigo nosso, um colaborador, que fez uma pergunta para a gente no site, que ele queria saber como é que ele podia levar a máquina virtual dele para algum outro lugar. É possível fazer isso? É possível. De que maneira? A nossa máquina virtual que a gente está aqui, eu tenho uma máquina do Windows XP, eu posso exportar essa máquina virtual e importar essa máquina virtual em um outro lugar, em um outro computador. E ele vai levar literalmente tudo que tiver dentro dela. Todos os programas instalados, todos os arquivos, tudo na sua mais perfeita funcionalidade, da maneira que você achou, tá? Eu vou iniciar aqui a máquina só para vocês verem que a máquina realmente está funcionando e instalada sem problema nenhum. É bem rapidinho que ela vai iniciar. Aqui aquela pergunta, né, que a gente já viu nas outras aulas, e que ele está informando sobre a captura do mouse. Eu vou marcar para não me mostrar mais. Pronto, tá aqui a máquina virtual com Windows XP funcionando direitinho, tá? Eu até instalei o Chrome aqui e o PDF Creator para gerar arquivo PDF. E a máquina está aqui, funcionando de forma perfeita, sem problema nenhum. Para poder exportar a máquina, eu vou desligar a máquina virtual. Tá? Vou desligar ela. Pronto, desligou. E agora o procedimento que, como eu falei anteriormente, é igualzinho ao Windows, tá? Até porque o VirtualBox funciona nos dois sistemas operacionais sem problema nenhum, inclusive no Linux também. Bom, no menu do Windows, você tem aquela barrinha aqui, logo aqui em cima, né? Você vai ter arquivo, máquina, etc, etc. Como é que você vai funcionar? Você vai selecionar a máquina virtual que você quer, nesse caso aqui o Windows, vai no menu máquina, desculpa, no menu arquivo, e aqui no menu arquivo você tem a opção de exportar appliance, aplicação no caso. Você vai clicar nessa opção. Aqui ele vai te mostrar todas as máquinas virtuais que você tem na sua máquina, no seu computador instalado. Vou dar um continuar. E aqui ele vai mostrar onde você quer salvar a imagem que você vai gerar da sua máquina. Você não tem aquela imagem ISO, que é o arquivo ISO, como eu tenho essa daqui, né, o Windows XP e tal, ISO. O VirtualBox usa como extensão de arquivo a extensão .ova. Eu vou escolher aqui um lugar, né? Vou clicar aqui em escolher. Eu tenho documentos, arquivos, tal, tal, tal. Aqui no meu Mac eu vou colocar a opção de mesa, que nada mais é do que o desktop. Tá? Você vai colocar aqui no seu desktop ou em algum outro lugar que você queira e vou dar um nome para ela. Windows Test. Opa. Pronto. Feito isso, simples. Vou clicar em salvar. Ele vai alterar o endereço aqui de onde eu vou salvar. Essas duas opções aqui eu não preciso me preocupar. Vou clicar em continuar. Aqui ele vai dar uma breve descrição da máquina virtual, que a gente não precisa se importar. E vou clicar em exportar. Feito isso, ele vai aparecer essa janelinha para você também. E aqui é o processo de exportação da máquina virtual. Observe que ele criou aqui na minha área de trabalho, na minha mesa, no desktop, no caso do Windows, um arquivo chamado windowstest.ova. É esse símbolozinho aqui que mostra que é a minha máquina virtual exportada, tá? Ele vai dar aqui um tempo, né, de previsão de exportação, ele oscila aqui para mais e para menos. Eu vou aguardar aqui exportar, vou adiantar essa parte no vídeo e volto com a máquina virtual exportada
para mostrar o próximo passo, que é como importar a máquina virtual. Vamos aguardar. Pronto, galera. Fizemos a exportação da máquina. Ela foi exportada aqui para nossa área de trabalho, né? E eu quero mostrar para vocês uma coisa que deve ser tomada bastante atenção. Quando nós criamos nossa máquina virtual com um HD de 20 GB. Esse aqui é o tamanho máximo que a nossa máquina pode chegar, tá? Então, eu queria mostrar para vocês o tamanho que ficou esse arquivo aqui. Observe que ele está com 7.36 GB de espaço, de tamanho. Por que isso? Porque pelo meu trabalho que eu fui fazendo, instalando os arquivos, utilizando a máquina, ele ficou com o tamanho, por enquanto, de 7.36 GB. Isso porque na hora de criar a máquina, eu mandei ele criar um HD que aumenta conforme a utilização. Porque o limite mesmo é eu criar uma máquina de 20 GB. Então, se você vai transportar essa máquina para um lado e para o outro, é interessante que você faça isso por meio de um HD externo, já que o tamanho do arquivo é muito grande. Agora, lembre-se que o seu HD externo tem que estar formatado em NTFS, para que o arquivo possa ser maior do que 4 GB. Caso ele esteja só com FAT32, você não vai conseguir colocar dentro do HD o seu arquivo com mais de 4 GB. Mas enfim, qualquer coisa pode mandar um e-mail para rafael@curiosoai.com que a gente discute esse assunto posteriormente. Bom, feito a exportação, agora a gente vai poder importar a máquina. Vamos imaginar que eu salve esse arquivo aqui numa máquina no HD externo e leve esse arquivo para o computador do meu amigo, por exemplo, e vai instalar no meu trabalho. Então o que eu vou fazer? Lembra desse arquivo aqui, que a gente vai aqui no menu Arquivo e Exportar? Selecionaremos agora a opção de importar. É tão fácil quanto exportar, talvez até mais fácil. Ele vai perguntar que eu quero importar, eu vou dizer que ok, eu vou clicar no botão de escolher e eu vou procurar essa imagem aqui. De que maneira eu faço isso? Vou aqui na minha mesa, que é o meu desktop, né? E vai estar aqui para mim selecionado o arquivo windowstest.ova, que é o arquivo que eu criei agora. Vou mandar abrir, ele vai confirmar que achou a imagem. Vou mandar continuar e aqui ele vai me perguntar algumas características da máquina que eu estou importando. Então, qual é a minha memória RAM, enfim, o número de CPU, que eu botei 2 processadores e tal. No nosso caso aqui, eu vou alterar o nome da máquina, tá? Porque eu já tinha uma máquina chamada Windows e ele já colocou aqui o Windows underline 1. Eu vou mudar aqui para Windows Teste, tá? Só preciso fazer isso. Por segurança, para não dar conflito de placa de rede, o que eu vou fazer? Aqui embaixo tem uma opção de reinicialize o endereço MAC de todas as placas de rede. É interessante marcar isso daqui antes de importar. Pelo seguinte, quando você exporta a máquina, ele leva todas as características da máquina, inclusive o endereço MAC. Para quem não sabe, o endereço MAC é uma sequência de letras e números que toda placa de rede tem. E é como se fosse uma impressão digital. Cada placa de rede só tem aquela sequência de números. Não existem duas placas de rede com o mesmo MAC. Então, para na hora de importar, não dar nenhum tipo de conflito com a placa de rede, você ficar sem navegar, por exemplo, eu costumo marcar para reinicializar o endereço MAC de todas as placas de rede. Alterei o nome, reinicio o endereço MAC. Feito isso, clico em importar. E aí ele vai fazer aquele mesmo processo que ele fez para exportar, só que agora é para importar. Então ele vai ler a imagem do disco e vai fazer a importação. Eu vou novamente aguardar ele fazer essa importação e assim que terminar eu volto com o vídeo para vocês. Pronto, terminamos de importar a nossa máquina virtual. Lembram que eu coloquei lá Windows underline 1? Ele veio com esse nome para cá. Na verdade era para vir com Windows underline teste, mas na hora eu acabei não dando enter e ele não veio. Bom,
O importante é que vocês entendam que a nomenclatura não pode ser igual, tá? Eu não posso ter duas máquinas com o mesmo nome. Porém, a máquina foi importada sem problema nenhum. A gente vai iniciar ela aqui rapidinho, para vocês verem que ela realmente foi importada. Tá? Aqui existe a máquina Windows, que foi aqui que nós exportamos, e nós estamos importando a máquina Windows 1. E eu estou mostrando para vocês que realmente foi importada e a gente vai executar ela agora. Pronto, vejam que conseguimos importar no mesmo estado que nós exportamos, com todos os programas e ícones instalados. Programas e aplicativos instalados, tá ok? Um abraço para vocês, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.